A paz, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma visão que eu tive em novembro de 2022. Naquela época, aquele ano, inclusive, foi um ano muito tumultuado. Com certeza vocês devem ter grandes lembranças do que ocorreu em 2022. Foi época de eleição, A gente tinha acabado de passar por uma eleição e foi um ano difícil, Um ano bem tumultuado, muita briga, muitas famílias brigando por causa de política, Deixar a política ser maior na vida delas do que o amor entre as pessoas, entre os irmãos, entre os familiares, maior até do que o amor entre pai e filho, marido e mulher. Eles deixaram as diferenças políticas superarem o amor. E a gente viu isso em tudo quanto é religião, em tudo quanto é lugar. Infelizmente isso ocorreu. Foi um ano bem pesado, um ano bem difícil, que a gente olhava para o lado, só via briga, briga, briga. Eu fiquei assim mais quieta possível, não defendi nem partido A, nem partido B, fiquei na minha, porque estavam tempos difíceis, Hoje ainda continua tempos difíceis, a respeito de política. Hoje está até difícil de falar, está muita discussão. Mas eu sou aquela que eu confio em Deus, não confio em homens. A minha confiança está no Senhor. Então eu não fico brigando por causa de partido político. É lógico que eu tenho as minhas opiniões definidas já, conforme o reino de Deus, e não vou ficar mudando por causa do que outras pessoas dizem. Sei que no decorrer de tudo isso, nesse tumulto todo, a gente se entristecendo por ver até pessoas muito próximas da gente ali brigando umas com as outras, pessoas que você achava que eram de bom caráter, de repente desejando a morte de outras pessoas porque tinha opinião política diferente, Então a gente acaba não entendendo, que país democrático é esse, que se um tem opinião diferente do outro, quer fazer o outro calar, Não importa se a opinião de uma é boa ou se é ruim, cada um tem a tua e pronto. Respeite a opinião de cada um. Mas nesse momento difícil, tumultuado, eu comecei a interceder muito pelo Brasil, porque o Brasil estava precisando da misericórdia de Deus. Estava muito feia a situação. E a gente não tinha noção do futuro, não tinha noção do que poderia ocorrer com o Brasil, Ainda mais com todas essas divergências que estavam no país, toda essa loucura, toda essa briga, a gente não tinha noção do que poderia ocorrer. Nada nos preparou, para o que está ocorrendo, mas tudo bem. Então, naquela época, eu comecei a interceder muito, muito pelo Brasil. Toda noite eu vinha aqui nessa sala e começava a orar pelo nosso país. Eu pedia para Deus para ter misericórdia do nosso país, ter misericórdia de todas as pessoas de bem, família de bem nesse país, que Deus cuidasse de cada uma delas, que não tivesse mais toda essa loucura, essas brigas, E que Deus revelasse tudo aquilo que precisava ser revelado, que o caminho fosse reto, que a justiça de Deus prevalecesse no Brasil. E nesse momento de oração, eu lembro que Deus, assim, é uma coisa espetacular a visão. Você às vezes não sabe se você está no meio ou você não está no meio. É uma coisa assim muito, muito real. É como se você fosse parte daquilo tudo, mas ao mesmo tempo não é. Eu comecei a ver um chão muito, muito sujo. Na verdade era lama, mas lama pesada, preta, muita, muita lama. E eu vi duas pessoas limpando esse chão. Aí tinha uma pessoa, eu acredito que era homem, não me recordo direito, ele estava usando uma mangueira, e parecia uma mangueira de bombeiro, sabe, aquele jato de água muito forte, aí era difícil de segurar aquela mangueira, e ele estava ali, segurando, tentando empurrar aquela lama. E tinha uma outra pessoa que estava ajudando a puxar a lama, só que eu não me lembro com qual instrumento que ele estava puxando a lama, mas ele ajudava. E deu para perceber que a lama estava muito alta. Assim, a pessoa em pé, e eram aquelas botas altas, e a lama estava chegando em cima, sabe? Quase ultrapassando o final daquele cano da bota. Estava muito alto. Então, ou seja, muita lama, muita sujeira, muita podridão. Imagina o cheiro daquilo tudo.
E estava vindo então aquela pessoa com aquela mangueira, aquele jato muito forte, e devagarzinho, ele empurrando, empurrando, empurrando. Aquela água toda, aquela lamaçal, aquela sujeirada, e a outra pessoa puxando. E no decorrer da visão, eu pude ver que eles estavam conseguindo limpar. Em câmera lenta, mas estava limpando, estava empurrando, tirando tudo. Eu não vi o finalzinho da visão, não consegui enxergar o finalzinho se eles concluíam a limpeza. Mas quando a visão encerrou, eu tive aquele sentimento que ia ser concluída a limpeza. Então, me deu assim um certo alívio de saber que o Brasil seria limpo. Do que? Aí só Deus sabe, né? Mas que veio no meu entendimento. Que no momento que veio a visão, eu estava pedindo para Deus que tudo que estava oculto fosse revelado. Tudo aquilo, sabe, que era de prejudicial ao Brasil, fosse revelado. Então eu acredito que Deus, ele está movendo para que tudo seja exposto. Toda a podridão do Brasil seja exposto. Mas não vai ser exposto só para expor. Ele vai vir com a solução. Só que assim, o problema é que nós, como humanos, a gente quer a solução para amanhã, né? Então a gente fica assim, é o próximo ano, é o próximo ano. E fica aguardando, fica aguardando. A gente fica naquela expectativa, fica querendo que seja logo. Mas tudo tem o tempo certo, tudo tem o tempo determinado de Deus. Então a gente tem que viver pela fé. A gente não pode viver crendo, acreditando só naquilo que a gente está vendo. A gente tem que crer, né? Que Deus faz o impossível, que Deus resolve as coisas. Então, no fundo do meu coração, eu acredito que Deus está limpando o Brasil. A gente pode não estar enxergando nada, mas Deus está limpando o Brasil. Deus vai colocar ordem no Brasil, porque tem promessa de avivamento para o Brasil. Então, todo esse lamaçal, toda essa limpeza, eu acredito que vai vir em todas as áreas do Brasil, que Deus está limpando. E quando Deus ele vem limpando, ele vem trazendo juízo, ele começa pela casa dele. Então, eu acredito que vai ter muita coisa que vai ser exposto, tanto na parte da fé, da religião, como em outras áreas, política, financeira, tudo vai ser exposto. E eu creio que depois de tudo exposto, Deus começa a colocar ordem, começa a organizar tudo. A minha preocupação nisso tudo, por exemplo, no campo da fé, na questão da fé, se Deus for fazer uma limpeza nas igrejas, há pessoas que infelizmente não estão dentro da igreja focado em Jesus. Eles estão dentro da igreja focado na placa da igreja, na doutrina da igreja, naquele pastor. E se houver alguma limpeza naquela igreja, algum escândalo naquela igreja, esses que estão seguindo homens ao invés de Jesus, eles vão conseguir continuar de pé? Eles vão mudar a conduta e vão focar em Cristo? Ou eles vão sair de vez? Então tem muita coisa aí envolvida. Então eu peço misericórdia de Deus para o Brasil, que ele abra os olhos, né, no campo da fé, quem estiver seguindo homens, que comece a ter um entendimento de seguir a Jesus Cristo, porque se o homem falhar, Jesus não falha. Então, ele não deixar de seguir a Jesus, ele ir mais firme atrás de Jesus. Se ele estava com ídolos dentro dele, que fosse homens, que fosse placa de igreja, que ele começa a mudar de rumo e vai colocar Jesus dentro dele. Se for, gente, em campo político, que eu também acredito que vai ser na política, que seja o melhor para o Brasil. Na área financeira, o melhor para o Brasil. O Brasil tem muito para crescer, o Brasil tem muito para dar para o seu povo, para o mundo todo. O Brasil é o maior local de plantio, tem muitas riquezas naturais que muitos estão de olho, né? Muitos países estão querendo, mas querendo pegar de forma, né, ilícita, né? Não adequada. Então, que tudo seja exposto. Tanto na área da fé, né, na religião, tanto na área política, na área financeira, na saúde, seja o que for. Eu acredito que Deus está movimentando o Brasil. Deus está movendo tudo. Então, que a gente fique firmado,
que a gente fique atento aos sinais que Deus está dando, para que a gente não fique se perdendo, que a gente não se desvie, que a gente seja um crente espiritual, que a gente não fique confiando nem em homens nem em carros, que a gente confie em Deus e aguardar a glória dele vir para o Brasil, porque eu creio que vai vir sim. Quando a gente não pode dizer, mas se ele falou que ele vai limpar o Brasil, e acredito eu que, pelo que eu entendi, em todas as áreas, é só crer, só confiar, só esperar, porque ele vai limpar o Brasil. Então vamos aguardar, todo mundo, de joelhos dobrados. E quando eu falo joelhos dobrados, tem pessoas que só se ajoelham, mas dentro aqui, dentro do coração não está ajoelhado. Continua ainda com o topete erguido, com orgulho. Quando a gente fala de joelho no chão, não é só a sua posição, é aqui dentro também, se humilhando para Deus. Porque Ele é que tem o poder, Ele que é o nosso Pai, o nosso Redentor e o nosso Salvador. E o Brasil está nas mãos dele. Eu creio, o Brasil pertence ao Senhor Jesus e Deus vai colocar ordem neste Brasil. Deus abençoe vocês.